Terça-feira aqui no Tom Maior é dia de falar de economia, por isso nós já estamos conectados a partir de agora com o professor Luiz Carlos Ongarato, especialista em economia. Professor, bom feriado aí para o senhor, boa tarde. Boa tarde, bom feriado para você também, Jéssica. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na Sagres. Pois é, professor, hoje nosso assunto é para falar de economia sustentável, a COP26 que está acontecendo lá em Glasgow, na Escócia, né? A gente vai falar então sobre essa conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. O presidente Jair Bolsonaro não está participando, né, dessa conferência. O país é representado pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que apresentou então uma nova meta de redução de emissões de gases do efeito estufa. Professor, queria que a gente falasse um pouquinho então sobre essa meta anunciada então pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, se de fato o Brasil pode alcançá-la e também de que maneira ela está relacionada com a nossa economia. Bom, Jéssica, sobre a meta apresentada pelo Brasil, é uma meta audaciosa, uma meta de redução de 50%. De emissão de gases do efeito estufa. A questão principal que está sendo bastante questionado por todos nós é saber com base em que ano, com base em que valores, com base em que pesquisas que vão ser determinados esses 50%. Por quê? Ficou sendo jogado, né, essa informação para ver se os demais países, né, compram a ideia que o Brasil ainda pode ser considerado um parceiro para o combate ao aquecimento global. Então ficou essa dúvida, paira essa dúvida, principalmente por quê? Porque a gente não vê, de fato, esforços para modernizar a matriz energética do Brasil. A gente está falando atualmente em preço da gasolina, preço do diesel, mas a gente não está discutindo de uma maneira nacional um mix de possibilidades de fontes energéticas renováveis que são necessárias para a nossa retomada econômica. Porque hoje a gente sabe, se a economia do Brasil crescer muito, não tem energia elétrica e também não tem combustível aí a preços razoáveis para o Brasil voltar a crescer. Pois é, né, professor? Essa crise ambiental, né, mudanças climáticas, tudo isso de fato é um tema relacionado à nossa economia, é um tema econômico e o Brasil tem, então, assim, uma má reputação, né, lá na conferência, de maneira geral, aos olhos do mundo. Essa má reputação pode também já causar impactos para a nossa economia, professor? Sim, Jéssica, é uma questão importante, né? O Brasil, ele sempre há décadas, né? O Brasil sempre foi um país muito bem visto, um país na vanguarda da energia sustentável, devido à própria matriz energética. Só que nos últimos anos, principalmente no atual governo, esse assunto do meio ambiente foi muito deixado de lado e dado preferências ao desmatamento, a questões muito polêmicas que levam à poluição, né? Enfim, vários temas aí. O que pode implicar diretamente na nossa economia? A gente já começa a perceber alguns países, como o próprio Estados Unidos, querer fugir, por exemplo, de parceiros como a China, que concentram muito a produção de aço e de alumínio, né? Os chineses exportam muito para os americanos aço e alumínio, e como a China não é um parceiro que se compromete com a redução das emissões, automaticamente os Estados Unidos já está deixando de lado e buscando alternativas para esse fornecedor. Então, o que pode acontecer para os negócios do Brasil? Nesse atual momento, pode não acontecer nada, mas os países, principalmente os países europeus, liderados aí pela França, principalmente, já estão pensando em fazer boicotes a produtos agrícolas vindos do Brasil. Então, isso pode ser, de fato, algo para ser discutido nas próximas 2 semanas, na COP26, para impor sanções a países que não se comprometem à redução da emissão de gases no geral.
Pois é, professor, essa questão ambiental, né, das energias renováveis é um assunto que envolve diversos setores do mercado, né? Setor industrial, empreendimentos do agronegócio, setor de consumo de serviços, de comércio, né? Quais são, assim, o papel de cada um desses setores e os principais desafios, né, para a gente, então, alcançar essa meta que foi ontem também anunciada lá pelo ministro do Meio Ambiente e também de se mudar, né, a nossa forma de ver a economia, procurar, como o senhor disse, fontes de energia renováveis. Quais são o papel desses setores, né? Quais são o papel que cada um deles tem e também os desafios? Bom, os desafios da sustentabilidade, né, são justamente de produção mais limpa, cada vez mais limpa, uma produção que seja socialmente responsável, ambientalmente responsável também. E isso tem a ver com o quê? A origem da energia elétrica, a origem, por exemplo, dos combustíveis utilizados na logística como um todo, né? Nossa logística de transportes hoje, ela é muito dependente das rodovias. E a gente está vivendo aqui, nessa semana, as tensões, né, das possíveis greves aí dos caminhoneiros, que infelizmente no Brasil hoje a gente depende muito exclusivamente da rodovia para poder fazer transporte. A gente não tem hidrovias, ferrovias e num futuro próximo provavelmente também a gente não vai ter. Então, primeiramente, é um desafio da logística do Brasil. Segundo, a questão da indústria, né? Uma produção mais limpa, cada vez mais, principalmente em relação ao quê? A emissão de gases poluentes, né? Pela própria indústria, né? Essa modernização que é necessária, e não somente a poluição, mas sim a origem da energia elétrica. Muitas indústrias já estão buscando produzir de maneira mais limpa, produzindo a sua própria energia elétrica com aquilo que seria jogado fora, fazendo as termoelétricas sustentáveis. Aquilo que ia ser dispensado no lixo, no aterro sanitário, volta para a produção de energia limpa, né, dentro da indústria. Já o setor do agronegócio, a sustentabilidade está muito ligada com a utilização de defensivos, né, de defensivos agrícolas, muitos defensivos esses que são de uso exclusivo do Brasil, outros países não utilizam, então a gente tem que tomar muito cuidado com a contaminação, por exemplo, de rios, lençóis freáticos, né, e tudo que envolve, né, a produção, principalmente a gestão da própria água. Quando a gente fala de agronegócio, a água é um bem, né, um ativo hoje. O país que tem água, ele tem a possibilidade de ter produção, de ter riqueza. Então, é algo que a gente precisa também se preocupar, esse consumo de água. Porque no nosso país, no caso, o consumo de água não é somente para a produção agrícola, é também para a produção de energia elétrica e consumo no geral. Então, tem a ver com uma questão muito holística, né? Uma questão muito abrangente de como nós encararmos a sustentabilidade. Não é somente na produção e no consumo de energia elétrica, mas sim em todas as atividades que a gente faz, a gente tem que buscar o mínimo impacto possível, consumindo aquilo para nos dar o bem-estar, mas sem gerar uma carga maior para o meio ambiente, para a natureza e para as futuras gerações. Pois é, professor, você falou sobre a produção de energia limpa, então pelo menos a gente pode avaliar que o setor industrial já está mais atento a essas questões relacionadas à sustentabilidade, a avanços nesse sentido? Sim, o setor industrial ele sempre teve, né, como característica essa modernização. Então, é um passo natural que ele lidere isso. Mas, é claro, a gente não pode o quê? Afrouxar as regras, né, deixar ali que as coisas andem muito soltas para que a gente não regrida ao passado, né, a uma matriz muito poluidora, principalmente na produção industrial. Pois é, professor, e o primeiro-ministro do Reino Unido, né, Boris Johnson, afirmou no seu discurso de abertura que o futuro não vai perdoar essa geração de líderes se o encontro lá da COP26 fracassar, professor. Será que nossos modelos econômicos estão representando adequadamente, né, o papel dos recursos naturais nessa trajetória de crescimento econômico?
Bom, a nossa economia, a gente sempre fala, é uma economia da escassez, né? É uma economia à base do petróleo. É uma economia muito obsoleta, se a gente for pensar que a economia do petróleo ela já dura aí mais de 100 anos, se a gente for pensar, né? A economia dos motores a combustão. Então, a tendência é que, para a gente pensar de fato no século XXI, para a gente existir no século XXII, a gente precisa repensar justamente as bases econômicas, né? Porque hoje, quando a gente fala de economia, a gente fala de construção de riqueza a qualquer custo. E não pode ser assim. A gente tem uma matriz econômica mundial, a gente pode perceber muito nos casos da vacinação da Covid-19, que grande parte dos países do mundo nem iniciaram a vacinação ainda. Apenas os países mais ricos estão vacinando. Então, é uma economia que ela é baseada em quê? Na exploração, né? E no acúmulo. A gente tem que pensar, né? Mudar essa chave da economia e pensar não a economia da escassez, a economia da abundância, a economia da inclusão, a economia de mais possibilidades para todos, né? Então, a gente precisa ter uma economia que seja, de fato, mais inclusiva. E a ideia que está sendo discutida na COP26 é justamente essa, uma nova matriz econômica que vai gerar mais possibilidades aí para justamente até mesmo as pequenas e médias empresas também de participar mais ativamente, né, de uma maneira mais incisiva, e também os países em desenvolvimento podem repensar ali os seus modelos para buscarem justamente essa riqueza. Professor, o senhor citou a questão do petróleo. Por que, na avaliação do senhor, é tão difícil, né, nós transitarmos dessa era do petróleo para a era das energias renováveis, né? Porque os enormes ganhos de eficiência e produtividade que a gente observa desde a Revolução Industrial, eles não resultaram, né, em diminuição desses impactos ambientais globais. Bom, a economia do petróleo ela não pensa, né, no amanhã, ela pensa muito no presente. E quem é rico hoje, né, as indústrias, né, vamos colocar assim, as cadeias produtivas hoje, que elas são, acumulam muita riqueza, ela já vem ali muito dentro da economia do petróleo. Então, desfazer esses laços é muito difícil. A gente estaria falando para países como Estados Unidos, países como a China, abrirem mão do seu modelo de desenvolvimento econômico para desenvolver algo novo. E toda vez que a gente tem algo novo, uma mudança grande na economia, a gente fala que o dinheiro pode trocar de mão. Então, um país que era pobre, ele pode passar a ser rico, rico passar a ser pobre, enfim. A gente tem vários casos aí no longo dos séculos dentro da história. Então, o difícil é entender que essa perpetuação desse status de riqueza, né, de bem-estar social, ele pode, de fato, estar em jogo, ele vai estar em xeque, ele pode acabar isso nas próximas décadas. Porque se a economia atual ela colapsar, vai ficar ruim para todos. Então, a gente não vai ter consumo, a gente não vai ter mercado, a gente vai ter, muito provavelmente, a produção de alimentos, que é um dos principais pontos a serem tocados, né, pela COP26, que isso tudo pode mudar. A gente já observa áreas cultiváveis, na Europa, por exemplo, que elas perderam sua característica principal e por conta do aquecimento global, aumentando 1, 2, 3 graus no verão, no inverno, e isso altera totalmente a natureza e está impossibilitando o cultivo em várias regiões. Se isso chega no Brasil, aí a gente tem um colapso econômico muito grande, tanto no nosso país como no mundo afora. E antes, né, professor, da COP26, tivemos também a reunião do G20 e o Brasil, infelizmente, tem aí a pior perspectiva de crescimento em 2022 entre os países que fazem parte desse grupo. A gente já falou que tanto, né, professor, da inflação, juros, alta do dólar, né? Então, são todos esses fatores aí que podem fazer o Brasil ter um dos piores desempenhos econômicos entre os países que fazem parte do G20. Essa expectativa também, né, de furar o teto de gastos, um cenário de eleições talvez turbulentas ano que vem, tudo isso também pode piorar esse cenário, né, professor?
Sim, esse cenário para o próximo ano, né? A gente vai ter um crescimento econômico agora em 2021, porque o ano 2020 foi muito ruim, foi o ano de pandemia. Agora a gente está falando de uma recuperação em relação ao ano de 2020. Então a gente vai ter lá seus 4, 5% de crescimento. Porém, para 2022, o crescimento de 2022 ela é com base no ano 2021. A gente prevê uma estagnação, a gente não vai ter crescimento ou até uma queda em relação ao que foi esse ano. Então, geralmente, nesses anos de eleições, politicamente o clima é muito tenso, as empresas não investem em novas unidades, né? Salvo um que outro caso que já esteja planejado, mas não é um ano de muita atração de investimento. É um ano de muito gasto do governo para poder fazer as eleições, né? Então, quem está eleito atualmente, né? Quem está no comando atualmente quer continuar no poder no próximo ano, então a tendência é aumento de gasto público. Só que não vai ter muita margem para se trabalhar ali de gastos, porque o orçamento já está comprometido e não houve, de fato, um crescimento econômico que justificasse isso. Então, vai ser um cenário muito tenso, muito complicado. É interessante a gente acompanhar semanalmente aqui na Sagres, né, para a gente ficar mais bem informado do que pode acontecer. Para finalizar, então, o nosso bate-papo aqui, professor, a gente pode realmente acreditar que algum dia vamos conseguir, de fato, conciliar o crescimento econômico com as atuais demandas ambientais? Essa é uma questão muito interessante, porque há 6 anos atrás, no Acordo de Paris, nada foi seguido. Então, é algo que a gente precisa observar agora na COP26. Os países estão muito mais preocupados, as pessoas estão preocupadas de fato, porque a pandemia nos mostrou que esse modelo ele é muito frágil. Então, um colapso, né, causado por uma questão climática vai ser muito mais devastador do que a pandemia. A pandemia ela tem um período para acontecer e para acabar. Mas um colapso climático ele é irreversível e aí, de fato, pode tornar a vida de todo mundo pior. Então, a gente espera que os países, de fato, sigam o compromisso firmado na COP26 e que a gente tenha perspectivas de uma nova economia, uma economia mais sustentável, porque, senão, a gente vai ter um colapso climático e, enfim, vai colapsar a economia, né? Não somente o clima, mas entrar em recessão o mundo todo e vai ficar muito mais caro para a gente reorganizar essa economia se a gente não começar de hoje. Professor, muito obrigada pela conversa aqui conosco no Tom Maior, por sempre estar disponível para falar com a gente, inclusive no feriado. Bom restinho de feriado, então, para o senhor e até semana que vem.